Você tem um vetor incrível, mas não está nas medidas que gostaria de cortar, e ao redimensionar, os encaixes não batem mais? Não se desespere. Fica aqui comigo que vou te ensinar como resolver isso. Toda vez que fizermos um redimensionamento em um vetor que exija montagem, nós teremos problemas com os encaixes, sendo necessário fazer o ajuste dos mesmos. Para esse estudo, mostrarei algumas técnicas diferentes para que você consiga realizar esse ajuste da forma mais simples possível. Aqui, como referência, nós temos uma caixa onde a sua base possui 170 mm por 170 mm, ou seja, uma caixa quadrada, com 50 mm de altura. Eu quero que essa caixa ela tenha um quadrado de 200 mm. Então, para fazer o ajuste, estarei utilizando justamente a minha base aqui da caixa. Como a lateral ela é composta de dois pares de peças iguais, então eu vou deletar duas dessas peças para economizar aqui o tempo de ajuste. Agora eu vou definir uma medida que vai redimensionar todo o conjunto. É importante que para isso, no caso as laterais aqui, elas estejam dentro da dimensão que eu estarei realizando o ajuste. Por exemplo, estarei realizando o ajuste aqui da altura da minha base, consequentemente a largura será proporcional. Só que a geometria aqui das laterais, elas não poderiam estar dessa forma, porque se eu selecionar o conjunto aqui para fazer redimensionamento, percebam que a dimensão aqui na altura está dando mais de 170, que seria a dimensão da base. Então isso daí vai me causar problema. Aqui eu preciso deixar o cadeado fechado para poder alterar proporcionalmente. E a geometria das laterais aqui, então, elas precisam estar dentro da área aqui, na altura, digamos aqui, ó, desse campo que ocupa a minha base, certo? Então, eu posso selecionar aqui todos os elementos e alterar aqui a medida para 200 milímetros. Consequentemente, tudo foi alterado ali proporcionalmente. Agora, realizando a medição aqui com a ferramenta, eu vou constatar a medida que eu tenho aqui, que foi alterada de 3 milímetros para 13,53. Então, com a ferramenta seleção, eu vou alterar aqui a medida, distância de deslocamento, para 0,53 milímetros, que é a diferença aqui que eu tenho no ajuste do encaixe. Agora, selecionando a ferramenta forma e selecionando a minha base aqui, eu tenho os nós da construção aparente. Eu preciso fazer o ajuste sempre dos nós internos, levando eles para o lado externo. Então, aqui começando pelos nós de cima, da parte interna, estarei selecionando todos eles, e com a seta do teclado eu vou teclar uma vez para cima. Consequentemente, o ajuste já foi feito. Como podem ver, a medida aqui já foi para 13 milímetros. E eu farei o mesmo nos demais lados aqui da caixa. Então aqui, ó, selecionando os nós internos, jogando eles para fora, um toque no teclado, na seta do teclado. Aqui a mesma coisa, jogando para baixo, e aqui a mesma coisa, jogando para a direita. Então aqui eu vou puxar a ferramenta de cota novamente e fazer a conferência se realmente o ajuste ficou ok. Então, como podem ver, os quatro lados foram ajustados. É muito importante que durante esse ajuste nós não alteremos as dimensões externas das peças, pois caso isso aconteça, as medidas não baterão, nós teremos problemas com o encaixe durante a montagem. Então aqui agora eu vou afastar um pouquinho mais a geometria e farei o mesmo ajuste com a ferramenta forma, seleciono ali o elemento, aqui eu vou levar para fora esses nós internos, aqui também. E na parte de baixo, além dos nós aqui dos pinos de encaixe, eu também tenho que pegar os extremos aqui, ó, e trago eles para baixo também. Aqui nessa outra peça eu faço o mesmo, seleciono todos aqui, ó, da lateral, na parte interna, e levo para fora, deste lado também. E aqui para o lado de baixo. Agora, se eu quiser conferir se o ajuste está ok, basta eu pegar uma geometria e movimentá-la ali, fazendo uma simulação de encaixe. Como podem ver, ó, o encaixe ficou perfeito.
Então, neste caso aqui, eu já tenho a minha alteração realizada. Seria só fazer uma cópia das laterais ali e posicionar de acordo com o que eu desejar ali para executar o corte, certo? Então aqui a peça já estaria pronta. Agora digamos que eu não quero uma medida quadrada, eu quero que essa caixa tenha 250 milímetros no comprimento e mantendo os mesmos 200 de altura. Então aqui eu vou novamente aqui no campo distância de deslocamento, eu vou setar aqui o valor de 50 milímetros. Com a ferramenta forma, vou selecionar aqui a base. E agora eu vou selecionar os nós partindo do centro para o lado esquerdo, que está mais fácil. Todos esses nós aqui e teclar uma vez para o lado esquerdo. Consequentemente, a medida já foi alterada ali para 250 milímetros. Então a minha base ela já está ok. Agora, com relação a essa lateral, eu preciso fazer a alteração apenas em uma delas, que é referente, né, à montagem do lado superior e inferior. Então aqui eu posso selecionar a ferramenta forma novamente, selecionar os nós referentes à metade da peça e deslocar ele para o lado. E aí conferindo, eu tenho a montagem ali perfeita. Reparem que neste caso, conforme a alteração realizada, os dentes aqui de encaixe, né, os pinos macho e fêmea, que eu costumo chamar de encaixe, eles ficaram bem deslocados ali, né, para o lado das extremidades. Digamos que por uma questão estética você quer fazer uma correção disso. Então basta vir aqui ó, no parâmetro distância de deslocamento e colocar uma medida ali que você acha conveniente. Com a ferramenta forma, você seleciona ali a geometria e você pode fazer o ajuste ali, ó, como achar mais conveniente para que fique um pouco mais distribuído ali uniformemente, caso seja do seu interesse. E é necessário realizar ali, ó, aqui ó, eu vou voltar um pouquinho porque eu vou selecionar os nós da parte de baixo também para fazer de uma vez só. Então, eu tenho esse ajuste aqui que foi realizado na minha lateral e eu tenho que transferir ele também para a base. E aqui eu controlando novamente para ver se o encaixe está ok, fazendo a simulação, está tudo ok. Tudo perfeito. Então sempre nós trabalhamos ali com a distância de deslocamento, um valor redondo, para que tenhamos mais precisão na hora de realizar o ajuste. É claro, às vezes a gente precisa ter uma medida quebrada de acordo com o que foi gerado com a medida que foi proposta ali logo no início do redimensionamento, correto? Digamos que eu quero realizar um ajuste na altura aqui dessa peça. Então, para facilitar, eu coloco uma peça aqui ó, de frente para a outra, tá? E aqui eu tenho uma medida de 58 redondo ali, ó. Digamos que eu quero aumentar ali para 70 milímetros. Então eu vou fazer a cópia desse valor aqui, ó. Vou jogar aqui, copiar ela para cá, colar ela aqui, tá? Eu vou colocar aqui, primeiramente, 70, criar como se fosse uma fórmula matemática. 70, que é a altura que eu desejo, menos a altura atual da lateral. E teclar Enter. Este é o valor que eu preciso fazer de deslocamento. Então eu vou selecionar aqui a ferramenta forma, selecionar a lateral. Aqui eu vou selecionar os nós superiores e os primeiros nós ali do encaixe e mover uma vez para cima. E o mesmo eu faço com essa outra lateral. Então aqui ó, nós já temos a peça na medida de 70 milímetros. E aí basta fazer a cópia das laterais, duplicá-las, né, para ter ali os vetores necessários para realização da montagem. Então essa é uma das formas mais simples de realizar ajustes de encaixes que ficam na borda ali dos materiais, das peças, tá? Agora veremos uma outra condição, que é essa aqui, quando nós temos uma geometria que está inclinada no centro de uma peça. Aqui, como podem ver, eu sei a inclinação dessa peça, que é 45 milímetros. Mas digamos que isso aqui estivesse combinado dessa forma. Então eu já não tenho o valor ali de inclinação dessa peça.
Aqui eu vou realizar um ajuste, ó, ele está com 100 milímetros, eu vou colocar 150 milímetros. E aí agora eu vou fazer o ajuste do encaixe. Então se eu separar a curva e selecionar só o elemento, eu também agora já perdi a inclinação dele, eu não sei a inclinação. Então, como eu sabia inicialmente, vamos fazer uma primeira condição. Eu sei que era 45 milímetros, então aqui eu vou fazer uma rotação de 45, deixando ele totalmente ali na vertical. Poderia ser também totalmente na horizontal, aí fica a critério de cada um. E aqui eu estou com a medida de 45 de altura por 4,5 de largura. Então eu vou soltar o cadeado aqui, que a altura, eu esqueci de comentar no exemplo anterior. A largura, no caso aqui, ela não precisa ser alterada porque os encaixes são alterados proporcionalmente, né? Então não preciso me preocupar com a largura aqui. A não ser que você queira ter uma medida redonda. No caso aqui está batendo uma medida, né, não inteira aqui, 47,65. Então caso você queira, por exemplo, 50 milímetros, você vai calcular ali a diferença e vai fazer o ajuste. Mas eu acho uma coisa completamente desnecessária. Então, nesse caso aqui, eu só vou fazer o ajuste da largura. Seleciono ali o elemento e coloco aqui 3 milímetros. Aqui eu faço uma rotação novamente. Aqui, ó, reparem que devido à alteração que eu realizei, ele gerou um valor qualquer aqui de rotação. Então aqui eu vou colocar menos 45 graus. E aí a peça está na posição inicial. Agora eu vou dar um Ctrl V aqui para mostrar uma outra situação. Então digamos que eu não saiba qual é a inclinação, ou de repente está numa inclinação ali em um valor quebrado. Como eu posso descobrir essa inclinação? Vou selecionar aqui a ferramenta linha de 2 pontos e criar uma linha a partir deste ponto para cá, na horizontal. E agora com a ferramenta dimensão angular, eu vou fazer a medição desse ângulo. Então eu clico nesse ponto, arrasto o mouse, mantenho pressionado, botão pressionado, arrasto até um determinado ponto aqui e solto. Abro o arco até a outra linha e clico novamente. Ela vai me dar o ângulo dessa inclinação. E aí eu posso então rotacionar o elemento e fazer o ajuste conforme eu mostrei anteriormente. Mas vamos supor que nossa geometria possui diversos furos como esse em ângulos diferentes. Para realizar esse ajuste dessa forma acaba ficando um pouquinho trabalhoso. Então existe uma outra técnica para você realizar esse ajuste de uma forma bem simples. Aqui utilizando a ferramenta linha de 2 pontos mesmo, eu vou alterar a cor aqui para azul. Eu vou traçar uma linha a partir do ponto médio aqui, ó, extremo deste lado, para o ponto médio extremo aqui, ó, certo? E agora eu vou pegar a ferramenta contorno e aplicar um contorno de 1,5 mm. Como a linha, né, é uma geometria aberta ali, eu tenho 1,5 para cada lado. Opa, 15 não, 1,5. Então 1,5 para cada lado eu tenho a dimensão de 3 milímetros. Agora selecionando a ferramenta forma, eu vou selecionar aqui a geometria do furo que eu quero fazer o ajuste. Vou selecionar os 2 nós do mesmo lado. E utilizando a própria geometria do furo com a geometria de referência vermelha que foi criada, eu vou reposicioná-lo, trazendo aqui até encontrar a interseção. E o mesmo eu farei do lado de baixo aqui, ó. Selecionei os 2 nós e trago eles aqui para a interseção. E dessa forma eu tenho o ajuste realizado. Posso deletar aqui a linha azul, que o retângulo de referência vai ser eliminado também, deletado. E conferindo a medida aqui para ver se está ok. Nós temos então o dimensionamento de 3 milímetros ajustado ali corretamente. Como puderam ver, com essas técnicas é muito simples realizar os ajustes dos encaixes. É claro que se você pegar um vetor que tenha muitos encaixes, muitas peças para serem montadas, acaba se tornando um pouco trabalhoso, mas é a forma mais prática e simples de realizar. E como puderam ver, é extremamente importante realizar o posicionamento utilizando ali sempre os valores adequados setados aqui no campo distância de deslocamento. Se você chegou até aqui, deixe nos comentários o que você gostaria de ver sendo vetorizado, alguma técnica de desenho ou ferramenta que tenha interesse em aprender. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e até a próxima.